Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Talks Estadão Mídia e Marketing, um podcast que é ser um espaço de bate-papo com líderes de marcas, com executivos de grandes empresas e a gente discute negócios, tendências, inovação. Eu sou a Rita Lizauskas, sou jornalista e aqui ao meu lado o Igor Ribeiro, ele que é editor de mídia e marketing do Estadão e a gente está sempre conduzindo juntos esse bate-papo, né, Igor? Nessa primeira temporada, a gente está focado em mulheres. Estamos conversando com mulheres que estão transformando o mercado e moldando o presente e o futuro da comunicação e do marketing, né, amigo? É isso aí, Rita. Obrigado. Hoje recebemos aqui a Thaís Nicolau. Oi, Thaís. Oi. Obrigado. Tudo bem? Então, gente, a Thaís Nicolau, ela é diretora de marketing da Nômade desde o começo do ano passado e antes ela liderou a área de marketing de anunciantes como Burger King, Mercado Livre e Mattel, pela qual ela chegou inclusive a trabalhar em Los Angeles uns bons anos. Além da graduação pela ESPM, a Thaís também tem formação em marketing digital pela Wharton School e de liderança executiva por Stanford Business School, é isso? Isso mesmo. Então vamos lá, boa conversa para nós, bom bate-papo. Thaís, a Nômade não é só uma empresa nova, né? Ela também é um tipo de produto novo para muitos brasileiros, principalmente aquele público que não está ali muito acostumado a investir, né? Então eu queria que você explicasse para a gente e para a nossa audiência do que se trata a Nômade. Bom, a Nômade é uma fintech que tem um pouco mais de 4 anos de idade, então nós somos uma das marcas mais recentes no setor financeiro bem competitivo e a gente surgiu para trazer uma solução para as pessoas que viajavam, principalmente para fora do país, né? Então, com um cartão de débito que você não tinha cobrança de IOF ou uma cobrança muito menor de encargos, que você podia ter acesso ao dólar comercial, comparado com outros meios de pagamento, como cartão de crédito, dinheiro em espécie, que tinham um total de encargos muito maiores e que faziam com que os seus gastos ficassem mais limitados, né? Você tinha que deixar uma parte separada, ou ficava mais controlando como que está a cotação do dólar do dia, fazendo será aquela que eu vou fazer a compra hoje, ali, né? será que eu vou fazer amanhã, como que vai estar a cotação quando minha fatura do cartão fechar. Então a gente veio para resolver toda essa fricção quando se tratava de meios de pagamento internacionais. Essa foi a nossa essência no início, mas hoje a Nômade é muito mais do que isso. Então a gente tem diversas soluções de investimentos no exterior. A gente tem um cartão de crédito para utilizar no Brasil, que dá diversas vantagens de pontos por dólar. Você pode ter cashback no spread que você paga na hora de converter. A gente oferece um chip internacional para quem viaja, sem custo, dependendo que você está do seu nível no nosso programa de fidelidade, para o smartphone. A gente tem uma solução para compra de passagens e hospedagem, que é uma solução que utiliza inteligência artificial. Você pode fazer o prompt do seu roteiro e aí você tem um roteiro totalmente customizado para você. Então a gente tem expandido a nossa oferta de serviços pensando muito na vida do brasileiro fora do país, seja no momento de viagem, seja no momento de construção de patrimônio, ou até para quem trabalha para fora e recebe dinheiro em moeda internacional, você poder fazer essa transação e trazer para o Brasil. Mas as soluções de construção de patrimônio, de investimento, ainda são o carro-chefe ou não necessariamente hoje, mas tem uma diversidade de share dentro dos produtos da empresa? É uma frente que está crescendo cada vez mais. Então, até porque ela demanda um vínculo maior com a marca, né? Então, quando você viaja para fora, você viaja 1, 2 vezes por ano, mais ou menos, e aí quando você volta de viagem, sua experiência foi maravilhosa, mas você tende a não ter um contato tão grande com a marca. Quando você está com a Nômade para investir no exterior, você tem uma recorrência maior, você vai aplicar, né, uma parte do seu salário, das suas economias todo mês, então você acaba tendo um vínculo, uma recorrência maior com a marca, e isso faz com que o que a gente chama de lifetime value do cliente seja muito maior. Então é uma das principais apostas que a gente tem.
E é uma frente que se robusteceu muito nos últimos 2 anos, então que a gente também se sente à vontade de falar cada vez mais sobre investimentos no exterior, até porque é uma categoria muito pequena ainda no Brasil e que antes era limitada a pessoas com muito dinheiro. Hoje isso já está muito mais democratizado. Mas você falou que a porta de entrada pode ser essa questão da viagem, né? Então a pessoa quer viajar, se preocupa com o IOF, não quer gastar o cartão de crédito, quer colocar dinheiro ali e usar como um cartão de débito, né? Mas essas pessoas podem pensar, investimento já não é para mim, né? Porque eu tô ali juntando aquele dinheiro para fazer uma viagem, e aí você falou que talvez possa ser para essas pessoas, né? Quem são essas pessoas, né? Porque eu posso achar, qual é o perfil? Porque eu falo, poxa, não sou rica para ter investimentos no exterior. Isso é muito interessante, né? Por muito tempo, o acesso a produtos de investimento no exterior, ele foi limitado às famílias bilionárias do Brasil. Então, isso virou meio que um tabu de não é para você, não é para você, não é para mim. Só que o que acontece? Quando a gente pensa em contexto econômico, né, em países que têm mais volatilidade econômica de moeda, essa diversificação com parte do seu patrimônio em dólar, ela é muito importante. Porque quando você aloca um percentual do seu patrimônio numa moeda mais forte, você vai ter muito mais segurança, você vai ter uma proteção maior do seu patrimônio. Então, na verdade, você ter uma parcela do seu patrimônio fora do Brasil, e no nosso caso nos Estados Unidos, né, que é um dos mercados mais sólidos do mundo, é essencial. E aí você acaba tendo uma proteção muito maior do que se você deixar o seu dinheiro totalmente aqui no Brasil. E como é que é a adesão? É toda digital? Eu tenho que baixar um aplicativo, procurar um gerente? Como é que vocês fazem essa interface com as pessoas? Ela é totalmente digital. Você baixa o aplicativo, abre a sua conta em questão de segundos. E a partir do momento da aprovação, né, você manda alguns documentos, a partir do momento da aprovação, você manda remessa de dinheiro e decide, vou viajar, aí você manda para a conta de débito. Ah, não, eu quero investir no exterior, aí você manda para a área de investimentos e aí você vai escolher entre os diferentes produtos e fazer essa aplicação de uma forma super simples. Uhum. E como é que tem sido a adesão dos consumidores, enfim, das pessoas que querem ter uma conta internacional, querem fazer um investimento lá fora? Como é que tem sido esse crescimento? Tem alguns números interessantes, né, recentes, assim, sobre a adesão das pessoas à Nomad, né? Sim, é uma marca que ainda tem um desafio de conhecimento geral, né? Uhum. Então, como eu mencionei, a gente é uma dos players mais jovens, num mercado que é bastante consolidado. Então, ainda temos um desafio muito grande de cada vez mais ampliar o conhecimento e que eu não preciso explicar para as pessoas o que é a Nomad, porque tem né? isso ainda, né? Aliás, antes de explicar o que é a Nomad, tem que, às vezes, fazer uma educação financeira com as pessoas. Exato. Também, né? Tem todo um processo anterior. Né? Exato. Então, a gente divide muito os dois casos de uso, né? Uhum. Para o caso de uso da viagem internacional, a Nomad já é muito mais conhecida. Para o caso de uso de investimentos no exterior, a gente ainda está nesse processo. O ano passado, com a campanha institucional com o Will Smith, foi a primeira vez que a gente falou de uma forma mais grandiosa que a gente é um lugar para as pessoas poderem investir parte do patrimônio. Mas esse é um dos desafios que segue ao longo desse ano. Porém, essa adesão tem aumentado cada vez mais, né? Então, acho que o assunto, o investimento no exterior, ele está começando a furar um pouquinho da bolha, ele está começando a fazer parte do repertório e dos questionamentos das pessoas que investem aqui no Brasil. E nesse ponto a gente tem um trabalho muito forte educacional mesmo, né? Então, seja com veículos, né, como o Estadão, como outros veículos do Brasil, mas também no digital, no YouTube, por exemplo, o nosso canal no YouTube sobre investimentos no exterior é a maior audiência do Brasil. A gente tem mais de 1 milhão de inscritos que estão interessados a saber mais sobre investir no exterior. Então, passa pelo educacional,
que as pessoas precisam se sentir confortáveis, né? E tem muitas dúvidas antes de investir. Então, como que é a declaração do imposto de renda? Como são os encargos? E é muito mais simples do que as pessoas acreditam. Então, tem algumas barreiras a serem quebradas, mas a gente está com um negócio muito em franca expansão. Então, o volume, por exemplo, que a gente fez no final do ano passado, comparado com o final de 2023, ele foi quase que o dobro. Em comunicação? Não, de volume de dinheiro sendo investido na Nomad, né? O volume de contas de investimento, por exemplo, é um crescimento muito mais acelerado até do que quem está abrindo a conta para viajar. Então, de fato, é algo que está ganhando cada vez mais tração. Que ótimo. Thais falou da propaganda do Will Smith, eu acho que a gente tem que assistir, né? Hey, have you heard of Nomad? These can go, right? Ah, sim. Bem melhor agora. A Nomad usou tecnologia para me fazer falar português. Mas a melhor parte é que ela pode fazer o seu dinheiro falar inglês. Com ela, você investe no exterior sem sair do Brasil, direto no aplicativo. E claro, uma conta sem fronteiras precisa de um cartão aceito mundialmente. Puedes usarlo para visitar uma vinícola na Argentina, regarder a grande competição a Paris, soste Nihon de Kaimono suru toki mo. Para me fazer falar tantas línguas diferentes, foi preciso um pouco de inteligência artificial. Mas usar a Nomad é inteligência real. Abra sua conta internacional Nomad. Que maravilha! O legal é que eu só tinha visto o corte para TV aberta e eu não tinha visto ele falando em japonês e francês e espanhol. Ficou ótimo, foi muito natural, né? É muito interessante que tenha, como a gente estava falando agora há pouco, né? Tem a comunicação do produto, mas também tem uma metalinguagem ali na criação, né? Como é que foi o processo de criação dessa campanha aí? Foi com a David, certo? Isso. Conta um pouco pra gente. Foi. Will Smith, né? Vocês trouxeram Will Smith, uma campanha de uma marca brasileira. Não, com toda certeza você para prestar atenção, né? Falando, sim, caramba, super cativante, né? Muito do que vocês falaram era o nosso objetivo, né? Então, a gente sabia que a marca tinha um certo conhecimento quando a gente falava de viagem, para investimentos era uma novidade, e quando eu comparo o nível de conhecimento com outros players que fazem a mesma coisa que a gente tem um desafio de crescer. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho a maior verba comparado com a concorrência, né? Então, eu acho que o ponto de virada da campanha foi trabalhar quase como se fosse um lançamento da marca, né? Então ele começa, Hey, have you heard of Nomad? Então algumas pessoas conhecem, outras não, mas trazer essa grandiosidade. É uma marca nova, mas é uma marca grandiosa que consegue, né, trazer uma figura de nível global, né? Um dos maiores atores dos Estados Unidos. E não só pagar uma celebridade por pagar, até porque se fosse isso eu nem tenho todo esse dinheiro, mas como que a presença dela junto com o conceito da inteligência artificial maximiza as mensagens que a gente queria passar. Verdade. Então, se eu só tivesse feito uma campanha com qualquer pessoa falando em inglês e começa a falar em outras línguas usando o IA, ela não teria o mesmo efeito. E se eu só tivesse feito uma campanha com o Will Smith falando em inglês, como várias outras marcas fazem, né, com celebridades, também não teria o mesmo impacto. Então, a gente queria algo que realmente gerasse conversa para a marca, mostrasse essa grandiosidade, mostrasse, nossa, é uma marca forte, grande, que tem reputação para pagar alguém como Will Smith, né? E isso ajuda bastante a construir o nosso renome. E com todos esses elementos juntos, a gente conseguisse ter um nível de lembrança de propaganda maior do que o investimento de mídia que eu tinha, né? Porque quando você não tem todo o dinheiro o maior dinheiro do mercado, você precisa trabalhar em ideias, em campanhas que sejam muito potentes. Certeiras, né? Exato. Tem alguns dados já de ROI em relação a essa campanha, alguma coisa, enfim. Eu pesquisei um Google Trends e teve um crescimento, a marca Nomad, pela minha pesquisa, teve um crescimento discreto desde janeiro de 2024, com um salto em 23 de junho, que foi mais ou menos a época
comercial. Do lançamento. E teve o ápice entre 30 de junho e 6 de julho. Depois teve, acho que mais um ápice no ano, que acho que foi quando vocês falaram mais de renda fixa, teve outros produtos aí. Né? Mas tem alguns números assim que mostram, nossa, não, essa campanha aí, ou algum indício que mostre como essa campanha foi feliz para vocês? Tem números bem interessantes, na verdade. Eu acho que, primeiro, o crescimento em conhecimento geral da marca. A gente cresceu 8 pontos. Em relação à pesquisa anterior, é uma pesquisa recorrente que a gente faz a cada 3 meses e a gente pergunta para as pessoas, né, qual a marca que elas lembram quando elas pensam em conta internacional. Então, a gente cresceu 8 pontos nisso, a gente tem estado até, desde então, na lembrança de propaganda. Então, quando você pensa em uma campanha, em uma propaganda sobre conta internacional, qual a primeira marca que vem na sua cabeça? Até agora, a gente continua sendo líder em lembrança de propaganda, e a gente viu um reflexo muito grande em buscas pela marca, em downloads e também em abertura de contas. Então, existe um antes e depois muito claro, e a campanha de fato foi um divisor de águas, tanto para campanhas, para quem está abrindo a conta para viajar, mas principalmente para quem está abrindo para investir no exterior. Então, acho que de fato foi bastante acertado. Fora isso, assim, no momento do lançamento a campanha virou conversa, né? Você abriu o LinkedIn, era todo mundo falando sobre a campanha. Foi o post com maior engajamento orgânico que a gente já teve, assim. Antes de colocar a mídia para impulsionar o post no Instagram, por exemplo, a gente estava com 3 milhões de visualizações do vídeo em questão de 2 dias. No YouTube tem mais de 20 milhões de visualizações, então ela realmente colocou a marca no radar das pessoas, e de uma forma muito bacana pela primeira vez, né? Foi a primeira campanha, desculpa. Foi a primeira grande campanha. Antes disso, muitos dos esforços da marca eram focados em aquisição de cliente, e aí normalmente são mais o que a gente chama de fundo de funil, né? Então, muita coisa no digital, a gente trabalha muito com influenciadores que falam sobre a marca, então influenciadores que estão viajando, que estão falando sobre investimento no exterior, e recomendações, né? O Member Get Member é um canal bastante forte para a gente também. Eu queria, essa campanha específica foi feita então para televisão e para internet? Ela foi uma campanha bem 360. Televisão, TV a cabo, digital, streaming, out of home. E você falou de influenciadores, né? Como é que vocês fazem essas escolhas de influenciadores para amplificar esse conhecimento da marca? Olha, o começo da Nômade foi muito feito principalmente pelos influenciadores e por recomendação, né, de quem é cliente e indica para outra pessoa. Então, hoje a gente tem um time bem grande de parcerias dentro de casa que faz todo o hunting, né, toda a descoberta de influenciadores, e aí olha para audiência de cada um dos influenciadores, tem afinidade com a marca sobre o que esse influenciador está falando, e aí acontece uma negociação e eles começam a trabalhar com a Nômade. Então eles têm o seu código de convidado, e aí as pessoas que abrem a conta podem vir indicadas por esse parceiro. E a gente tem mais de 600 parceiros em todo o Brasil, bastante coisa. Falando em convidar, eu estou aceitando um convite para ir no Nômade Café, lá em frente ao consulado. Nômade Coffee. Nômade Coffee, desculpa. Nômade Coffee. E também queria falar um pouco da área VIP em Guarulhos, o Nômade Lounge, né? Então vocês aí trabalhando bem o digital, né? Trazendo materialidade para um produto que é puramente digital, né? Que trabalha, enfim, com ativos, insumos reais, né? Mas no universo digital, trazendo isso para o ambiente real físico, né? Me fala um pouco dessas iniciativas, né? Que eu acho que também gera uma percepção bacana, né? Para o consumidor, para quem vive isso, né? Sim, elas também estão muito atreladas a passar essa imagem de grandiosidade da marca e, de certa forma, fazer as coisas diferentes do que o setor está acostumado, né? Então, o Nômade Lounge, que é a nossa sala VIP no aeroporto de Guarulhos, ele foi foi a primeira fintech a ter uma sala VIP logo no início da marca, né? Então, que
empresas, que pessoas que acreditam na marca a ponto de vamos fazer um investimento desse tipo para mostrar o tamanho da Nomad, e ele virou uma referência, e hoje a gente vê muitas marcas meio que seguindo essa tendência, né? Nos últimos meses a gente teve, acho que umas 4, 5 marcas abrindo suas próprias salas VIPs. E é um lounge muito único, né? Ele está bem na entrada dos portões de embarque. Não sei se vocês tiverem a oportunidade de ir na próxima viagem, vocês me avisem, vocês estão convidados. Mas ele tem uma localização muito privilegiada, ele é exclusivo para clientes, então não tem aquele perrengue de sala VIP lotada, que você se planeja para ir, mas não consegue entrar, ou tem que esperar 1 hora para esvaziar. Então, de fato, é uma experiência muito bacana, com um buffet diferenciado, e o objetivo é começar a experiência da viagem da melhor maneira possível, mesmo antes de você chegar no seu destino final. Né? Então, a nossa sala já tem 2 anos de existência, ela foi inaugurada em abril quase 2 anos, abril de 23, e é uma das materializações da marca na vida real, né? A gente tem um CSAT super positivo, a gente normalmente fecha o CSAT, que é o nível de satisfação de quem visita a sala VIP, em 4.8, 4.9, de um máximo de 5. Então, realmente é uma experiência muito boa. E acho que inspirados no Nomad Lounge, no meio do ano passado, a gente inaugurou o Nomad Coffee, que é um café aberto, não é exclusivo para clientes, a gente tem uma área para clientes lá dentro, mas ele é aberto ao público, na frente do consulado americano. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, com o objetivo de também trazer a marca mais cedo, num momento de planejamento de viagem, quando a pessoa está indo fazer entrevista para tirar o visto. Então, ela está começando a pensar sobre isso. E aí a marca está falando, olha, a gente está aqui, né, com vocês nessa viagem, né? Exato. Então, você trabalha o conhecimento da marca, mas você também trabalha uma experiência super bacana, porque de todas as opções de serviços ali perto, de fato, o Nomad Coffee é muito diferenciado. Sim, eu ia falar isso. Ali naquela região, na Henri Dunant, não tem muita opção. Não tem. Inclusive dentro do consulado, que eu sei tudo isso porque eu fui renovar meu visto faz poucas semanas. Dentro do consulado tem um cafezinho minúsculo. Então você chega lá, você vê aquela estrutura, né? Realmente você fala, nossa, olha que bacana, tem um café aqui para poder sentar, descansar, tomar um café de qualidade. Foi bem estratégico, né? Colocar ele ali bem na frente do consulado mesmo. Exato. Muito legal. Esse é o objetivo. Ô Thaís, agora para as pessoas que estão conhecendo agora a marca, começando a pensar nessa viagem, né? Você falou dessa coisa, eu queria voltar um pouquinho nessa coisa de usar o cartão como cartão de débito, né? Eu vou viajar, sei lá, para os Estados Unidos ou vou para a Europa, né? Eu coloco meu dinheiro ali em real, né? Eu faço essa transferência. Como eu faço essa transferência e como eu gasto esse dinheiro dependendo do país que eu vou visitar? Quando você abre a conta, você vai receber os dados de depósito para você fazer a transferência primeiro em real. Então, você pode fazer um Pix, um TED, o Pix é o mais rápido. Fez o Pix, ela vai aparecer disponível no seu saldo em reais. E aí você vai fazer a conversão. Então você pode fazer a conversão tanto para conta de débito, de fato você vai viajar, né, que aí tem um encargo específico, quanto para investimento, para investir no exterior. Se você vai viajar, você manda para conta de débito. Então tudo isso é um processo que acontece em questões de segundos, assim, é muito rápido. Foi viajar, independente de para qual país você vai, o seu saldo está em dólar, mas você consegue ver a moeda local. Então você sabe exatamente quanto você está gastando na moeda local, mas ele está debitando em dólar. E isso é até melhor, porque você acaba não pagando, não convertendo 2 vezes, né? Como acontece com outros competidores. Então, você congelou a cotação comercial no dia que você fez essa conversão, e aí você pode aproveitar a sua viagem. Você pode utilizar tanto cartão físico quanto cartão virtual.
Uhum. Aí sobrou dinheiro da viagem, né? Eu tinha... Sobrar dinheiro da viagem, enfim, podem rir, né? É um sonho. Sobrou dinheiro da viagem, eu quero resgatar esse dinheiro que está em dólar para real. Você pode resgatar. Ou posso investir. Ou o ideal, né, é começar a investir. Aí você transfere para conta de investimentos e aí escolhe entre os diferentes já que estava planejado para viagem, já que você economizou, né? Investe. Inclusive é a melhor opção, né? Você começar a investir antes, porque aí o dinheiro vai render por muito mais tempo e aí depois você usa ele para viajar. Ou usa uma parte, né? No meu caso, eu tenho tudo bem separadinho. Então, tô construindo meu patrimônio em dólar. Quando eu quero viajar, dificilmente eu mexo nesse dinheiro, né? Ele tem outros objetivos. Aí eu faço a remessa para a conta de débito mesmo. Aproveitando um pouco que a gente tá falando de produtos, me diz do que você pode dizer, né? Porque eu sei que tem muita coisa que é estratégica, mas assim, em 2025, né? Quais são os planejamentos, tanto de lançamento ou de comunicação, que você pode falar, olha, tem coisa legal vindo por aí que você pode, pelo menos, dar um spoiler, um gostinho pra gente. Tem coisa muito legal vindo sobre investimento no exterior. Porque, de novo, ainda é uma categoria que está sendo construída, né? Ainda é uma parcela pequena da população que considera, que sabe que é possível investir. Então, a gente se vê muito nesse papel de pioneirismo e de mostrar para as pessoas que existe uma possibilidade, que quando elas fazem isso é muito melhor para a carteira delas. Então a gente vai ter bastante novidade, sejam campanhas de comunicação, sejam ferramentas para ajudar as pessoas a entender mais sobre o assunto, mas também não vamos abrir mão de falar sobre viagem, né? Então esse caso de uso ele é bastante importante para a marca, e no final das contas eles se complementam, né? Então eu acho ruim separar, vou só falar sobre uma coisa, só sobre outra, porque a grande vantagem da Nômade são todos esses serviços para a sua vida financeira internacional. Funcionam de forma integrada com o consumidor. Exato. Muito legal. Ô Thaís, você foi diretora global de marca no Mercado Livre, né? E também na Mattel. Que são empresas ali super grandes. Como é que foi o teu crescimento profissional antes de chegar nessas posições de liderança? Ou seja, quando você olha para trás, né, qual foi aquele caminho que você percorreu que te trouxe até esse lugar que você está hoje? Eu comecei trabalhando muito no marketing de produto, né? Então, na Bacardi, na Revlon, então eram produtos específicos, você olhava para o custo do produto, para o P&L, desenvolvia o plano de atuação da marca. Depois da Revlon, eu entrei na Mattel, e a Mattel é uma empresa que me formou, não só como produteira, mas como líder, né? Eu fiquei mais de 10 anos na empresa. Entrei como gerente de produto e saí como diretora global de marketing. Foi com ela que eu fui convidada a trabalhar fora do Brasil, na Matriz, e essa experiência foi divisora de águas para a minha carreira também. Então, acho que eu fui crescendo junto com a empresa e fui me moldando como líder nela, né? Seja líder de pessoas diretas, seja atuando com times multifuncionais. Era uma empresa que dava muito treinamento sobre liderança, então foi muito interessante, assim, eu tenho um carinho gigantesco pela Mattel. No retorno dos Estados Unidos, daí eu entrei no Burger King. E aí foi quando, acho que mais do que produto, o bichinho da comunicação me mordeu. E de uma comunicação muito potente, né? Porque o Burger King tem um posicionamento muito ousado. Sim. E lá dentro era sempre, assim, o pior que pode acontecer é a gente fazer uma campanha que ninguém vai ver, que vai passar batida, que ela não é forte o suficiente. Então, isso me desenvolveu um olhar para comunicação, para conceitos criativos, para ver se, putz, essa ideia aqui, ela pode furar a bolha, que foi muito bacana, assim, para minha carreira.
Então, acho que foi uma mistura, assim, de 10 anos numa empresa que trazia muitos desafios novos a cada ano, mas hoje você fala 10 anos, você ficou numa empresa 10 anos, você não fala como assim, né? Não é tão comum. A geração Z falando 10 anos. Nossa, é uma vida, né? Mas foi uma empresa que cada ano eram objetivos diferentes, era um desafio diferente, uma marca diferente para cuidar, uma categoria nova, então isso foi muito bacana. Acho que o fato de ter mudado para os Estados Unidos foi muito enriquecedor, assim, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal, porque primeiro que você acha que você sabe falar inglês até você mudar para lá. E segundo que eu acho que é mais fácil quando você está na mesma empresa e vai para a matriz, né? Mas assim, você precisa entender os códigos, você precisa entender uma cultura que é muito diferente da nossa. Você precisa se relacionar de uma maneira diferente com os clientes. Então, assim, o mercado de brinquedos brasileiro, ele é formado por muitos independentes. Então, o tipo de discussão que eu tinha aqui era uma discussão muito diferente de um comprador do Walmart, que eram cadeias, 70% do faturamento da minha linha de brinquedos dependia dele, né? E com um relacional muito diferente do que a gente está acostumado, né? O americano é mais frio, ele é muito direto ao ponto, então foi uma experiência muito enriquecedora. O Thaís, e no Mercado Livre você teve um case lá que você liderou que foi Grand Prix, que foi sensacional, que foi o Handshake Hunt. Com a Gut. E, enfim, o Grand Prix de Cannes, acho que foi só o maior, mas teve vários reconhecimentos, né? Conta um pouquinho pra gente, que é uma ideia assim, que trabalha muito com a interatividade do público, com a TV, com conteúdo audiovisual, né? Acho que foi uma das primeiras campanhas que eu vi trazendo um aspecto prático disso, né? De como a pessoa podia interagir digitalmente com o que ela consome passivamente. E deu resultado, né? Foi muito falado na época, foi bem bacana. Conta um pouco do Handshake Hunt. Começa explicando para quem não tá... Eu não tomei a liberdade de explicar, porque ela vai fazer isso muito melhor que eu. Para quem não tá a par, né? Sim. O Handshake Hunt era uma campanha de Black Friday, que se chamava Tá na Mão. E foi a primeira vez que a gente transformou os apertos de mão da programação da Globo em descontos dentro do Mercado Livre. Só que não era um aperto de mão, tinha todo um algoritmo e a colocação desses apertos de mão, entender a programação de conteúdo, né, e você alinhar quais descontos seriam dados em que momento. Então foi algo muito complexo. E muito proprietário da marca, né? Porque o Black Friday virou o momento do varejo no Brasil. É todo mundo falando sobre isso, todo mundo falando sobre os mesmos descontos, 70%, 80% off, não perca. Então foi uma forma de trazer uma integração de mídia que nunca foi feita, né? Na maior emissora do país, de uma forma orgânica dentro da programação. E que gerou recordes de faturamento absurdos, assim, no período. Então, o Mercado Livre teve um crescimento de market share na Black Friday, que é Foi um case de 2023? 2024. Não, foi 2024? Não, 2023, desculpa, eu acho. Nos anos, não, 2023. 2023, porque ele foi reconhecido, ganhou os prêmios, participou em 2024. 2023. E teve todo esse retorno aí, foi um salto em vendas e tal, conversão. Sim, foi recorde de vendas, teve ganhos expressivos de market share e de visibilidade de marca. E por que você acha que fez tanto sucesso, assim, olhando agora que já deu certo, né? O que você acha que foi ali que levou as pessoas a engajarem e a consumirem? Foi o engajamento da promoção, de fato, né? Então, imagina, você tá assistindo a novela. E aí os dois personagens dão um aperto de mão. Esse aperto de mão se transformava no logo do Mercado Livre, tinha uma assinatura sonora e aparecia um QR Code falando que você tinha um desconto nesse momento no aplicativo. Então gerou um tráfego gigantesco para o aplicativo,
durante a promoção. E virou meio que uma caça aos apertos de mão no meio da programação. Vou fazer aqui uma comparação tosca, né? Mas eram os adultos caçando Pokémon. Que nem as crianças faziam na rua, né? Exato. E que começou na TV, mas foi pro digital, foi pra social media. Então foi, do ponto de vista de inovação de mídia, ela foi muito diferente, né? De qualquer outra coisa que já tinha sido feita. E o que eu acho mais legal é que a gente está acostumado a pensar em Cannes do ponto de vista de campanhas de propósito, de campanhas, né, de construção de marca. E essa é uma campanha que ganhou muitos prêmios e foi o segundo Grand Prix de mídia do Brasil, com uma campanha totalmente promocional no momento mais pesado do varejo. Mas que era uma campanha de engajamento, né? Esse era o diferencial da campanha. Porque o desconto pelo desconto, você está sendo bombardeado por todas as marcas nesse momento. Era um desconto que você tinha que encontrar. Você tinha que encontrar. E que podia acontecer a qualquer momento na programação. Mas vocês, na fase de produção da campanha junto à Gut, vocês tinham acesso anterior ao conteúdo? Não. Era o algoritmo que captava e fazia a transformação em tempo real daquele... Como é que era essa parte tecnológica? Junto com a Globo. Junto com a Globo. Então, nosso time de mídia junto com o time de dados da Globo para fazer o mapeamento e definir quando que ia entrar. Tinha alguns que foram programados, então, principalmente na programação ao vivo, a gente conseguiu impactar e alterar um pouco o roteiro. Mas filmes, por exemplo, que estavam sendo passados, ou parte jornalística. Então, isso foi muito um trabalho a 6 mãos, cliente, agência e veículo. E quantas pessoas que estavam envolvidas, né? Porque teve a Rede Globo também ajudando nesse planejamento, né? Olha, eu não vou lembrar de cabeça, mas eu chutaria que, no mínimo, a gente teve umas 50 pessoas. No mínimo. E outra coisa que eu acho legal também, enfim, a gente já vai voltar a falar de nome, fizemos grandes parênteses de Mercado Livre, mas uma outra coisa que eu acho legal também é que a Mercado Livre, ele fez uma transição durante a pandemia para o cotovelo lá, né, no logo, e também isso aí voltou a reconquistar a marca mesmo, né, que é o aperto de mão, num momento que já estava todo mundo seguro e tal, né, acho que ajudou também, teve esse efeito colateral, né, que eu acho que não era a intenção, mas acabou resolvendo com isso também, né. Exato. Thaís, você, dentro dessa sua trajetória profissional, você encontrou desafios por ser mulher? Porque assim, a gente está fazendo uma temporada dedicada às líderes femininas, né? As mulheres que inspiram outras mulheres, as mulheres que são executivas, CMOs, diretoras, VPs e tal, para que elas sejam referência para outras jovens, outras mulheres que querem chegar lá e mostrar que sim, se pode, tem que ter igualdade, equidade e diversidade nas empresas, né? Então eu queria que você contasse um pouco sobre esse seu crescimento profissional do ponto de vista feminino. Teve dificuldades? Teve portas que se abriram? Como é que foi isso para você? Até porque os dados mostram que pra gente não é tão fácil assim, né? Tem a maternidade no meio do caminho, a gente muitas vezes passa por entrevistas absurdas que perguntam coisas pra gente que não perguntam para homens, existem promoções que nos são negadas, né? Então, nessa tua trajetória, o que você enfrentou de porta aberta e de porta fechada? Olha, eu acho que a realidade que eu vivi quando eu ingressei no mercado e o que a gente tem hoje, ainda que exista um caminho muito grande a ser trilhado, ela é melhor do que há alguns anos atrás. Primeiro porque acho que existiam muito menos exemplos de mulheres na liderança, eram lideranças muito mais masculinas, as decisões de negócio eram feitas em ambientes extremamente masculinos, então às vezes a mulher não tinha nem lugar para isso quando você não tinha tantos exemplos, referências. Então acho que sim, existiu uma evolução, mas ainda não chegamos no ponto que merecemos. Exato, né? Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas eu acho que eu fui um ponto um pouco fora da curva. Então, no sentido de que, por exemplo, a gente sabe, né, as estatísticas do Brasil, mulheres que
se tornam mães e voltam da licença maternidade, é um percentual gigantesco de demissões que acontecem por ela ter se tornado mãe. 50% numa pesquisa da FGV. Até Exato. o filho completar 2 anos de idade, 50% são... Ou elas saem, ou né? elas são saídas. Ou elas são saídas. Nesse sentido, eu fui promovida durante a minha licença maternidade. Quando eu estava no Burger King, que acho que a gente deve contar nos dedos esse tipo de história. Uhum. Então, eu acho que a falta de exemplos nunca acabou me limitando, e acho que o crescimento, a mulher ela precisa olhar para a carreira dela e falar, esse crescimento vai depender de mim, e eu preciso fazer isso acontecer. E a gente tem que lutar meio que contra, né, até que as barreiras acabem. Mas acho que o recado seria esse, assim, a gente não olhar para as normas e cada vez mais a gente ter mais exemplos, mais referências. Então eu busco fazer esse papel também. Sou mentora de meninas universitárias que acabaram de entrar na faculdade, de mulheres que estão nos seus primeiros cargos de gestão e que não necessariamente vão receber treinamento. Então, acho que cada mulher tem que entender que ela tem um papel para ajudar nisso e não se deixar limitar pela situação atual. E olha que ser promovida numa licença maternidade é exatamente o oposto do que a maioria das mulheres enfrenta, né? Como é que você se sentiu quando essa promoção chegou nesse período da tua vida? Acho que é uma mistura de emoções, né? A primeira, você se sente valorizada, você se sente especial e você sabe que essa não é... Você se sente privilegiada, porque essa não é a realidade da maioria das mulheres, infelizmente. Mas, ao mesmo tempo... era algo justo, né? Era algo que fiz meu trabalho, trouxe os resultados, então nada mais justo, e o fato de você se tornar mãe não deveria ser um impeditivo para você continuar crescendo na sua carreira. Acho que a questão com a mulher, e acho que essa é um dos grandes desafios das mulheres atualmente, é que muitas delas acabam pensando, ou eu foco na carreira, ou eu foco em ser mãe. E as duas coisas, elas podem e devem conviver para quem deseja ser mãe. Uhum, uhum. É incrível a gente ter que celebrar que alguma empresa, né, te reconhece numa fase dessa, né, e te dá essa oportunidade, porque deveria ser o padrão, né? Deveria ser normal. Uhum. Inclusive, recentemente, né, de um ano para cá, tem tido uma referência péssima vinda dos Estados Unidos, das big techs, com essa coisa de diminuir as políticas de DEI, né, de diversidade, equidade e igualdade. Tem um receio de que outros mercados incorporem esse retrocesso, né? Acho que no Brasil ainda não chegou, você vê indícios, né? Acho que você já vê por aí gente comentando e tal, mas com esse gosto corporativo que se viu lá fora, ainda não se viu aqui. Como é que você avalia esse movimento? Quais são os receios e como a gente deve ficar alerta para evoluir e não retroceder nesse quesito? Pessoalmente, eu acho muito triste, né? Eu vi recentemente um discurso da Jane Fonda numa premiação onde ela falou sobre isso. Ela falou, gente, isso é sobre empatia, é você se importar com o próximo, né? Independente de quem é o próximo. E eu acho que qualquer desafio e qualquer grupo subrepresentado que precisa chegar num estágio de equidade, todas as pessoas precisam ser aliadas. Não é uma luta desse grupo específico. Todas as pessoas. A gente precisa entender que uma sociedade mais diversa tem vários benefícios como um todo, né? E no final das contas a gente está falando de pessoas. E uma empresa mais diversa também tem, também observa isso, né? Exatamente, a gente sabe que uma empresa que tem práticas de diversidade, ela tem uma correlação grande com um lucro maior, que no final das contas as pessoas estão olhando, as corporações estão olhando para o resultado, né? A gente tem comprovadamente indícios que mostram isso. Né? Que o resultado vem, né? Que o resultado chega. As ideias são melhores, a colaboração é melhor, o resultado final para o cliente é melhor, né? O Brasil, ele não é ainda, infelizmente, muita referência
para o crescimento e desenvolvimento dessas políticas, mas tem uma coisa interessante no mercado financeiro das fintechs, que tem muitas mulheres como você, que tem posição de liderança, gente boa, gente bacana, super capaz, talentosa, né? Tem na Nomad, tem outros bancos digitais, fintechs de pagamento, né? Acho que foi um mercado que, apesar de uma grande lembrança, de uma grande conexão com a masculinidade, com a coisa agressiva do mercado financeiro, aqui no Brasil conseguiu construir alguns bons exemplos, né? Você percebe isso também no setor financeiro das fintechs, pelo menos? Sim. Acho que as fintechs acabam puxando um pouco mais isso, mas eu vejo que, pelo menos em marketing, boa parte das marcas financeiras hoje são lideradas por mulheres. Um percentual bem grande já. Isso é muito legal. E aí? Bom, eu queria agradecer muitíssimo a presença da Thaís Nicolau, que é diretora de marketing da Nomad. Thaís, muito obrigada, foi um prazer receber você aqui no Talks. Obrigada por dividir aí a história da Nomad e também a história da tua trajetória com a gente. Eu que agradeço. Obrigado, muito obrigada Thaís, pelo convite. Até a próxima. E um agradecimento especial a você que está assistindo aqui com a gente o Talks. Já fica o convite para o próximo episódio. Até lá!